radiciação, né? Tem o primeiro vídeo que é legal assistir para entender. E agora nós vamos para uma parte mais específica desses números irracionais em forma de raiz, que é a simplificação de radicais. Bom, para nós simplificarmos esses radicais, nós precisamos lembrar dos números primos. Nós iremos fazer continhas parecidas com o que a gente viu lá no sexto, no MMC, na fatoração dos números, lembram disso? Então, quem são os números primos, né, pessoal? Os que a gente usa mais. É o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19. Lembrando que número primo é um número que só tem ele mesmo e o 1 como divisor. Somente 2 divisores, por isso que ele é chamado de número primo, tá bom? Então, o que significa simplificar? Significa tornar esse número, no mesmo número, claro, de uma maneira um pouco mais reduzida, simplificada. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Coloquei 3 exemplos para começar aqui. Pegamos o número, lembram como é que a gente fazia? Nós fatoramos em números primos, certo? Então, o número 8 dá por 2, dividir, né? 8 dividido por 2 dá 4, que dá por 2, que dá 2, que dá por 2, que dá 1. Quando chegou aqui, acabou. Bom, isso daqui vocês lembram, pessoal? O número 2 se repetiu 3 vezes. Só que nessas contas daqui, pessoal, como a raiz é quadrada, o índice aqui, neste caso, é 2, eu preciso dividir em expoentes iguais ao meu índice, vocês já vão entender. Então, eu posso transformar essa potência aqui em 2 ao quadrado e sobra mais um 2 na 1, né, pessoal? Para ficar a mesma coisa que tá aqui. Então, dentro da raiz aqui, pessoal, eu vou colocar dessa maneira. 2 ao quadrado vezes 2. Bom, aqui acontece o seguinte, ó. O meu índice aqui é 2, certo? Ele não aparece, mas ele tá aqui. O que acontece? O número daqui que tem expoente igual ao índice, eu vou tirar ele daqui e vou passar ele para frente da raiz. No caso, esse 2 vai sair dessa raiz. Como ele dividiu esse 2 por esse 2, ele vai ficar com 1 lá fora, que não precisa colocar. E esse 2 permaneceu aqui dentro. Então, a ideia é o seguinte, o número que tem expoente igual ao índice é um número que sai para fora. O que não tem, permanece dentro. Então, essa é a maneira simplificada de raiz quadrada de 8, certo? Vamos agora fazer um outro exemplo aqui, que é o 20. Pegamos o 20, colocamos a linha aqui e começamos a fatorar. Então, tanto faz por qual número tu quer começar aqui, porque no final vai dar a mesma coisa, tá bom? Então, se começar pelo 5 ou pelo 2, o resultado final é o mesmo. Vamos começar pelo 2. Dá 10, que dá 2 de novo, que dá 5, que dá 5, que dá 1. Como é que eu vou escrever essa potência agora, pessoal? O 2 ao quadrado, esse daqui já vai estar prontinho, ó. Vezes o 5 que está sozinho, daí eu coloco ele aqui. O que a gente faz agora? O que a gente obteve aqui, colocamos aqui dentro da nossa raiz. Então, 2 ao quadrado vezes 5. Bom, qual é o número que eu vou tirar? O que está ao quadrado. No caso, só sai o 2. Quem é que vai continuar? O que não ficou com expoente 2. No caso, 5 ficou dentro da raiz. Deu? Vamos para o outro. 40. Então,
pegamos o 40 e começamos a fatorar o 40. Tanto faz, querem começar pelo 5 agora? Vamos começar, ó. 40 dividido por 5, que 5 é um número primo, não tem problema, dá 8, né? Agora só vai dar por 2. Por 2, ó, fechou. Então, aqui o 5 uma vez e o 2 3 vezes. Já vou separar de 2 em 2. E vai sobrar um 2. Tá? Por quê? Porque aqui passaria do expoente do 2, né, pessoal? Ficaria 3. Então, como eu tenho que separar de 2 em 2, eu já separei antes, ó. 2 sobrou 1. Aqui dentro, então, vai ficar o 5 vezes 2 ao quadrado vezes 2. Gente, aqui sai o que está ao quadrado, fica o 5 e o 2. Se sobrar mais de um número aqui dentro, eu posso voltar a multiplicar esses números, tá, pessoal? Então, neste caso aqui, eu finalizo dessa maneira aqui, ó. 5 vezes 2, 10. Então, esse é o valor simplificado dessa raiz. Continuando, então, eu coloquei mais 2 exemplos aqui, pessoal. Um com o índice 3, para nós vermos que, claro, normalmente a gente utiliza a raiz quadrada, que o índice é 2, mas pode acontecer que o índice seja 3, 4, um outro número, né? Então, como é que a gente simplifica uma raiz dessa maneira? Ela parece difícil, mas não. É a mesma ideia. Tu pega um número, que é o nosso radicando, fatoramos, normal, né? No caso aqui dá por 2, dá 8, dá por 2, dá 4, dá por 2, dá 2, dá por 2, dá 1. O que eu vou observar agora, pessoal? O número 2, ele se repetiu 4 vezes aqui. Só que o meu índice é 3. Então, aqui, pessoal, eu vou fazer grupinhos não mais de 2, eu vou fazer conforme o índice, ó. Então, vai ficar 2 ao cubo e vai sobrar só um 2. Certo? Então, vamos colocar aqui, ó. O índice é 3, não posso esquecer de botar quando o índice é diferente de 2. Fica 2 ao cubo vezes 2. Quem ficou igual aqui é o que sai. Esse aqui permanece dentro. Não esqueçam de continuar com o índice 3 aqui. Então, vejam que a ideia é a mesma. Basta separar conforme a quantidade que é o valor do índice. Quando nós temos, pessoal, um número na frente dessa raiz, como é que a gente faz? Bom, é a mesma coisa. 5, abre a raiz e fatora ao 12. Vamos fatorar o 12 aqui. Dá por 2, dá 6, dá por 2, dá 3, dá por 3, dá 1. Aqui, então, é 2 ao quadrado vezes 3. É o que eu vou colocar aqui, ó. Como nós fazíamos antes, a mesma coisa. Só que agora é o seguinte, ó, esse número que vai sair, ele vai lá junto com o número que já tá lá fora, que no caso é o 5. Então, esse 2 saiu e vai se juntar com aquele 5 que estava lá fora. Então, é 5 vezes 2, que vai ficar 10, e o 3 permanece dentro. Tá, pessoal? Então, este é a simplificação, né? Essa é a simplificação dessa raiz aqui. A gente pode pensar, pessoal, assim, ó. Aqui eu dei 3 exemplos simplificados. Eu poderia pensar no contrário. Bom,
O que originou essa simplificação? Bom, se ele está simplificado, é porque o número já foi fatorado e já saiu uma parte que podia sair. Se a minha raiz é quadrada e eu quiser colocar de volta esse número que está fora para dentro, a raiz é quadrada, o número, então, para ter saído, é porque ele estava ao quadrado lá dentro. Certo? Então, vejam como é fácil, ó. Para trazer um número de volta, basta levar ele ao mesmo índice que tem a raiz. Então, como é que vai ficar esse número? Bom, aqui vai dar 9, né? 9 vezes 5, 45. Então, esse foi o número que originou essa raiz simplificada. Certo, gente? Aqui tá fora o 10. Bom, tá fora o 10. Para entrar, para passar pela ponte, o 10 vai ter que colocar um quadrado em cima ali. Ó, como é que fica essa raiz? Bom, 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 3, 300. Viram, pessoal? Aqui, gente, ó, o 5 saiu. Para voltar, ele precisa pagar esse pedágio e colocar um quadrado em cima dele. Ó, como é que vai ficar isso aqui? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 2, 50. Tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. É importante praticar bastante esse tipo de atividade para realmente fixar e entender melhor, certo? Bom, agora é para finalizar. Aqui, pessoal, é um exemplo de colocar algumas raízes que estão simplificadas em ordem crescente. O que é ordem crescente? É do menor ao maior. Eu coloquei exemplos aqui com 4 números, certo? O que eu acho mais fácil, né? Claro que tem alguns aqui que de cara a gente consegue ver, é claro que de repente, ó, aqui 5 raiz de 2, esse daqui vai ser maior que esse, né? A gente consegue ter alguma noção, mas tem uma outra maneira que é bem fácil, que é fazer como eu expliquei antes. Ó, o que tá fora, voltar e ver que número tinha antes de ser simplificado. Ó, como é que eu faço voltar? 2. Voltando, vai ficar 2 ao quadrado vezes 3, que vai dar 4. 4 vezes 3, ficou raiz quadrada de 12. Descobri a primeira. Como é que vai ficar a segunda aqui? Para entrar de volta ali dentro, 3 ao quadrado vezes 2. Bom, aqui é 9. 9 vezes 2, 18. Próximo. Esse aqui, o 5 ao quadrado, né? Para ele poder estar dentro de volta, tem que levar ao quadrado. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 2. Observe que já fica fácil, ó, ver quem é menor, quem é maior. E esse aqui, ó, fica 3 ao quadrado vezes 5. Aqui vai dar 9. 9 vezes 5, 45. Então, como é que a gente coloca em ordem esses números, né? Qual o menor de todos? O menor de todos ficou esse aqui, ó. Tu pode colocar ele dessa maneira ou dessa, que é a mesma coisa. Vamos colocar, então, como a gente descobriu ali. O próximo vai ser esse aqui. Entre esses dois, esse é menor. O maior de todos, então, é esse aqui. Certo, pessoal?